Então, deixa eu explicar direitinho como é que funciona. Os dados históricos mostram que sempre se usou, porque a maconha traz uma sensação de bem-estar, de relaxamento, né? E tem gente que usa compulsivamente, de modo abusivo, que é dependente da maconha. Tem gente que usa para chegar em casa, dar uma relaxadinha, enfim, existem vários padrões de uso. Não tem nenhum estudo científico que comprove que o uso ocasional entre adultos leve à dependência. Mas há sim estudos, e eu mesma já peguei casos, e quando eu era socorrista, e mesmo agora eu encaminhei, de adultos que já estavam num quadro de ansiedade ou de depressão, ou seja, já estavam predispostos e foram usar um baseado para dar uma relaxada e acabaram entrando numa crise de pânico. E a crise de pânico, eu tenho essa aulinha lá atrás no YouTube. Bom, por que os pesquisadores que usavam numa boa começaram a se incomodar com alguns efeitos adversos? Porque são efeitos adversos, ninguém quer, são efeitos indesejados. Então eles pegaram essa plantinha aqui, que não é maconha, é uma ilustração, né? E dissecaram ela. E começaram a isolar. Tem mais de 100 componentes, não sei quantos componentes tem a cannabis. Existem vários tipos de cannabis, elas foram trazidas da Índia. Aqui no Brasil é principalmente cannabis sativa e cannabis índica que se usa para fazer a maconha, né? E então, para o pessoal que entende, eu estou chovendo uma olhada. Aqui tem uma florzinha que eles chamam na gíria camarão, que é onde tem o maior teor, maior concentração de THC, que é o componente que chama-se, todo componente da maconha, da cannabis, chama-se canabinoide, tá? Não é todo, é um grupo de componentes, desculpa. Então vou falar só dos canabinoides. Então aqui na florzinha, maior concentração do THC, que é o que compõe a maconha, é o que dá o barato. Nas folhas, uma concentração menor, e no caule ainda tem THC numa concentração menor ainda, vai descendo. Então, o que o pessoal que usa me diz é que o preço vai variando conforme a localização, né? Especulação de mercado, parece. E aí, com o que sobra, eles fazem bolonha, bolo de maconha, preservando o ecossistema. Bom, existem muitas doenças associadas ao ato de fumar maconha, porque o fabricante da maconha, para ele ter mais lucro, ele vai misturar um monte de coisa que você não faz ideia. E são essas substâncias que levam a doenças pulmonares, principalmente doenças da orofaringe e doenças pulmonares. Porque você inala. Para começar, você já está aumentando a temperatura da sua orofaringe até chegar nos pulmões. Aí já está a primeira lesão. Serve para os tabagistas também, tá? E em segundo lugar, você não está fumando só THC. Junto com o THC, um monte de coisas que você não sabe o que é. Cuidado. Mas por que o pessoal usa? Por que se fica dependente? Ou por que se usa? Para obtenção de prazer. Certo? Eu vou comer uma lasanha para obter o prazer da lasanha. Todo mundo se aproxima do prazer e foge da dor. Essa é a tendência do ser humano. Como é que isso se dá no cérebro? Desenhei aqui um cérebro porque estava cansada de estudar. Quando você estiver cansado de estudar, você
faz alguma coisa que não tem nada a ver, eu vim desenhar o cérebro. Bom, é assim que funciona. Quando você ingere uma substância psicoativa, cocaína, tabaco, solvente, aqui no caso maconha, o que acontece com o seu cérebro, tá? Essa área aqui manda mensagem para cá, manda mensagem para essa área aqui que chama, aqui é o córtex frontal, que é responsável por várias funções, motora, raciocínio, inteligência, fala, enfim, ponderação. É isso o neocórtex, o córtex pré-frontal, que nos difere como seres humanos. E o sistema límbico, que é o sistema envolvido na obtenção do prazer. Essa é a via comum de toda substância que causa prazer. Ok? No caso da maconha, THC, princípio ativo principal. O THC, ele é liberado e entra aqui no que nós chamamos de receptor. Nós temos os nossos canabinoides endógenos que nosso corpo fabrica. Só que o THC, ele tem uma afinidade muito forte por esses receptores cerebrais chamados CB1 e ele acaba ocupando o lugar dos nossos endocannabinoides naturais. Os nossos endocannabinoides, eles são úteis para a formação, consolidação das sinapses de um neurônio se ligar com o outro. O THC, ele desfaz esse trabalho, ele encurta o comprimento dos neurônios. É isso que eu falei sobre o uso abusivo na adolescência. Ele encurta, então a comunicação cerebral fica toda prejudicada e isso lá na frente vai acarretar um monte de transtornos psiquiátricos. Já dei essa aula. Ok, entrou o THC aqui no neurônio. Qual é o comando que esse neurônio vai receber? General, recebemos THC. Libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer. Quando se fala em prazer, se fala em dopamina e ocitocina. Mas aqui no caso da dependência química, o foco é na dopamina. Ok? Então há um excesso de dopamina, é isso que dá o bem-estar. Aí a pessoa fica bem. E aí quando acaba, essa pessoa vai ficar down. Todo aquele bem-estar desaparece. É isso que faz com que a pessoa volte a procurar. Entendeu? Sistema de recompensa. Eu uso, fico bem, acaba o efeito, dependendo da droga. Cada droga tem um tempo de duração. Acaba o efeito, eu vou buscar mais. E o meu organismo vai acostumando com essa substância e eu vou usando doses cada vez maiores para obter o mesmo barato que eu obtinha antes. Se antes eu usava com os amigos, agora eu já uso sozinho. Se antes eu usava uma vez por semana, agora eu uso diariamente. Isso a própria pessoa não vai se apercebendo, porque isso não se dá da noite para o dia. Não é como o crack, por exemplo, que a dependência se estabelece rapidamente. É sutil. E o uso abusivo nesse padrão de grandes quantidades por tempo prolongado traz danos ao cérebro, traz prejuízo de memória
traz prejuízo de socialização, interação com as pessoas, uma tendência a isolamento, um humor instável, às vezes está bem, às vezes não está legal, não quer ver ninguém. Vai numa balada, se diverte pra caramba. No dia seguinte fica trancado no quarto, não quer ver ninguém. Fica lá vendo TV. E principalmente uma síndrome marcante chama-se síndrome amotivacional. Como o nome diz, há uma perda da motivação, há uma perda do pique, há uma perda da ambição, há uma perda da energia. A pessoa, a princípio, tem planos de fazer determinada coisa, mas não tem energia para executar as coisas mais. O próximo passo, nem plano mais ela tem. É grave o negócio. Mas dentre as substâncias psicoativas, é a que menos causa dependência entre adultos, uso recreativo, baixas doses. Bom, pegando uso medicinal, uso terapêutico. Isso é na próxima aula, tá? Senão fica muito extenso. Abraço. Espero ter gostado.